quais são os grandes impactos que você vê dessas fake news na sociedade e eu acho que o mais importante, como é que as leis atuais estão começando a entender isso aí? Porque, cara, se antigamente na fofoca do boca a boca era difícil, na época das nossas avós, que ficava na frente da casa olhando a vida dos outros, eu imagino que hoje com esse celular o negócio Não, as avós encaminham as fake news. Não só as avós, inclusive as orações e os fake news. Tudo. De manhã começa com bom dia, vem uma corrente, vai até o final do dia com notícia. É a facilidade do clicar, consumir e o encaminhar e o replicar. E isso, para muita gente, se torna uma verdade. Então, se chega no WhatsApp, na rede social, candidato A é uma pessoa ruim, candidato B é uma pessoa boa. Aí fica nessa nós e eles, sem falar da política em si. Isso vai criando uma gincana. Lembra do colégio da gincana? Sim, lógico. Da turma tal. É gincana. E as pessoas se matam por isso. Só que para chegar ao conteúdo, hoje é muito mais fácil. Antes era palanque na rua que você ouvia o discurso. Depois veio para o tempo obrigatório do candidato na televisão. A gente sentava e assistia, se divertia com alguns, outros mais sérios. Agora está tudo no online. A campanha da pandemia foi toda online. Uhum. Até porque mudou um pouco do consumo. Então, para ir no palanque, você precisava sair da sua casa e você ia lá na praça. Não ia a quantidade de gente que consumia na televisão no horário obrigatório. E é muito maior hoje quando chegam em todas as plataformas. Uhum. Chega o WhatsApp, direct, SMS, ligação. Aonde você está conectado com alguma coisa, chega fake news. Isso em período eleitoral serve para tendencionar votos. O candidato X fala mal do Y e vice-versa. Ele fala bem dele e fala mal do outro. Quando a gente começa a consumir algo, a gente está aqui batendo um papo. O que a gente está falando aqui depois vai aparecer para cada um no seu celular. A inteligência artificial vai filtrando isso e depois ele nos retroalimenta daquilo que a gente fala. Então, a gente entra cada um tem a sua bolha, né? Mas isso vai trazendo as bolhas de cada segmento. Não é se interfere. Já foi provado que interferiu nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, por exemplo. Então, não é se, é interfere. Então, perfis de propagação de fake news. Tem as pessoas que encaminham, mas tem computadores com trocentos números, como se perfil oficial de pessoas fossem, que trabalham de tal forma... Deixa eu trazer um exemplo que eu achei maravilhoso esse. Tem nada a ver com o assunto, mas depois vai ter. Eu estava assistindo uma série de um canal, de uma plataforma de relacionamento extraconjugal. Colocaram no ar, chegou a ter 50 milhões de usuários, onde pessoas casadas, homens e mulheres, iam lá, se inscreviam, pagavam para se encontrarem. Foi descoberta uma fraude, fake news, que um percentual altíssimo dos perfis de mulheres não eram perfis reais, eram robôs. Então, os homens tontos pagavam para conversar com robôs. E os robôs soltavam mensagens como se pessoas fossem para os homens tontos. Isso é um exemplo muito raso para demonstrar o seguinte: as interações a gente acha que é com outra pessoa e pode não ser, e geralmente não é. Quando a gente consome aquilo e não checa, então a gente vai ter campanha agora de prefeito e vereador. Já começaram as ligações e as discussões de nós e eles, os storytellers e as dialéticas. E isso não é uma das ferramentas, talvez seja a maior ferramenta hoje, são as redes sociais, as plataformas digitais. Se a gente não descer nem na segunda linha, se a gente não aprofundar e for checar e validar, e da mesma forma que a fake news está disponível em tempo real, é possível sim checar isso. Não sei aonde, pelo menos vai no Google. Tem jeito no Google, tem algumas plataformas que checam, né? Plataformas que fazem checagem. E responde na hora se é fake news ou não. Mas o ato de consumir duas linhas e encaminhar como se verdade fosse, e o pior, absorver como se verdade fosse, e isso já foi comprovado que gera guerra, gera morte, gera eleições de pessoas que não fazem sentido. Teve uma música que foi criada em inteligência artificial e foi atribuída ao nome ao artista e chegou ao top 1 de consumo. Ele nunca fez aquela música. Então, a inteligência criou, deram um nome e isso explodiu. Se bem utilizada, a plataforma de comunicação é excelente. O problema não é a plataforma, o problema são as pessoas que estão atrás fazendo o bom uso ou o mau uso. Não, é o que eu ia perguntar até para a Carol. Existe ainda uma responsabilidade das plataformas? Porque o que a gente vê no dia a dia?
O Sérgio começou falando que a gente tinha as mídias tradicionais, você tinha jornais, rádio e TV, cada uma tinha várias de sua área, cada uma tinha seu posicionamento, só que as redes sociais a gente começa a pensar assim, será que ela também não tem posicionamento? Uhum. Na realidade, assim, a gente tem que separar o que são as plataformas e o que são os aplicativos, né? As redes sociais, elas funcionam como um aplicativo. E funcionam como se fosse um ambiente físico, só que num ambiente virtual criado para aquela finalidade ali, né? Então, a sociedade acontece e se relaciona no ambiente das redes sociais. E as plataformas, como, por exemplo, o Google, né, elas conseguem trazer aquela quantidade de informação para o mundo virtual. A questão toda que gera muita polêmica, e hoje em dia realmente acho que é o assunto mais polêmico que tem no meio do direito digital, é a questão da responsabilidade das plataformas. Porque elas não querem se tornar responsáveis, porque pelo Marco Civil da Internet, elas não são responsáveis, a não ser que tenha uma ordem judicial pedindo para que ela retire o conteúdo. Então, quer dizer, quem são responsáveis? As pessoas, os terceiros, nós que usamos as redes sociais e as plataformas. E aí, a partir do momento que eu me sinto ofendida e eu entro na justiça para que aquele conteúdo seja retirado, e se a plataforma ou a rede social ela não retirar esse conteúdo, aí ela vai ser responsável. Então, é todo um caminho jurídico que você precisa contratar advogados e não é nada fácil, como ele estava falando agora há pouco. É tudo muito fácil para a gente distribuir fake news, né? É muito fácil. A gente, com alguns cliques, a gente baixa aplicativo. Com alguns cliques, inclusive, eles conseguem, a gente cede, inclusive, todos os nossos dados, sem que a gente saiba, porque os contratos de adesão dos aplicativos, eles não são contratos que conversam com o consumidor. Então, a gente vê toda uma situação benéfica formada para as redes sociais e para as plataformas, porque ainda que a gente esteja usando o Instagram de graça não é. Eles estão ali realmente acumulando todas as nossas informações. E aí existe essa disputa, né? Tem algumas ações no STF, tem o PL 2630, que é um PL que todo mundo falava na época, é o PL da fake news, então estão querendo agora responsabilizar as plataformas e aí estão querendo censurar, né? Então, muita gente de um certo posicionamento ideológico falava mas esse PL não tem que ser aceito, não tem que passar, porque se passar, as pessoas elas não vão mais ter liberdade de expressão na internet. Enquanto outras pessoas que realmente entendiam que não, que é necessário, você precisa responsabilizar as plataformas. A realidade, que muita gente não sabe, é que as plataformas já fazem a manutenção desse conteúdo. O próprio Facebook tem um tribunal em que ele decide, com pessoas específicas, né, na área técnica, em que ele decide o que pode ser considerado fake news e o que não pode ser considerado fake news. Então, assim, ainda que o Brasil esteja querendo regular isso para dizer vai ter um Ministério da Verdade, ou será que isso vai acontecer ou não, a gente tem que levar em consideração a gente precisa regular a internet. Isso está acontecendo em todo lugar do mundo, e não apenas a internet, mas também a inteligência artificial, porque isso já está afetando a nossa vida em sociedade e já pode levar a situações muito complicadas, né? Em termos de desenvolvimento democrático, daquilo que a gente já conseguiu conquistar, é algo difícil mesmo, porque em função dessa dificuldade que a gente tem de retirar esses conteúdos que afetam, de fato, a internet.